Olá, queridos seguidores da Radar. Eu sou Elisa Guelen, consultora, mentora de carreira aqui na Radar da Gestão para advogados. E eu vou trazer para vocês alguns aspectos aqui dentro da liderança na advocacia sobre um tema que tem surgido muito agora nas nossas consultorias, pelo menos aí nas últimas semanas, que já vem sendo grande desafio, mas eu percebo que cada vez mais os advogados vêm trazendo essa questão, que é a questão de você fazer a liderança com as mais diferentes gerações dentro do escritório. Isso tem sido um tema que causa aí uma certa apreensão, né, com os advogados, né, como estimular, como motivar, como engajar as novas gerações, fazer com que realmente o escritório cresça, prospere e que essas pessoas se sintam inseridas nesse ambiente, se sintam evoluindo, né, que continuem, que façam a força motriz do escritório. O escritório quer crescer, o escritório quer ter mais pessoas, quer, enfim, ampliar, expandir, ver que tem potencial, ver que consegue, sim, tem condições para isso, mas está enfrentando uma dificuldade muito grande em realmente encontrar pessoas que se motivem, que se engajem no projeto. E a grande pergunta sempre é assim: o que eu estou fazendo de errado? O que eu não estou fazendo certo? O que eu preciso fazer para que essa nova geração se motive? Então a gente está tendo aí realmente um conflito muito grande dessas gerações. Normalmente a geração que está no comando do escritório, né, é outra geração, que vem de referências completamente diferentes, que se engajou, se motivou de outras formas e agora está encontrando dificuldade com a nova geração. E aí eu quis trazer esse tema para vocês porque isso ficou muito presente aí nas 2 últimas semanas, né, com vários escritórios clientes nossos. E aí eu quis trazer esse tema para ver se tem mais alguém aqui que também está com essa dificuldade e aí trazer um pouco de reflexão, né? Nós precisamos refletir realmente sobre isso. Será que eu estou fazendo da forma certa? O que está faltando? Qual aspecto que eu não observei? Né? Então, como as nossas lives são rapidinhas, 20 minutos no máximo, então eu quis trazer alguns pontos aqui para vocês. Então, liderar essa nova geração, é necessário a gente olhar para essa geração de fato com os valores que para eles são importantes e que muitas vezes são diferentes dos nossos lá atrás. Não que nós também não queiramos a mesma coisa, com certeza até vamos concordar que sim, que são pontos importantes, mas as nossas referências elas são diferentes, nossa criação, a forma como a gente enxergava o mundo também. Então essa geração mais nova, que está no escritório, que está começando ali na faixa dos seus 25 anos, mais ou menos, 26, eles enxergam o mundo de uma forma muito diferente do que nós enxergamos. Para eles, se não houver um propósito, se não houver um sentido de fato no trabalho, para eles o dinheiro pelo dinheiro só não é suficiente, isso é fato. Eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso ter flexibilidade. Claro, todos querem, sim, uma boa remuneração, todos querem ganhar dinheiro, mas não é só isso. Tanto que tem muito escritório que até oferece bons percentuais, até de variáveis, e nem assim consegue ter a equipe dos sonhos, a equipe que gostaria. Então, o que a gente vem observando? Que não basta apenas a boa remuneração. Preciso criar outros aspectos aqui que eu preciso observar. Então, o primeiro deles que eu queria trazer para vocês é a respeito de um bom ambiente de trabalho. E o que significa um bom ambiente de trabalho? Eu preciso oferecer esse bom ambiente. Mas o meu ambiente de trabalho é ótimo. Será que é mesmo? Vamos fazer um checklistzinho? A tua estrutura física realmente é boa? Boa no sentido como? Tem claridade suficiente, tem uma boa ventilação, né? Isso é um bom ambiente de trabalho. Se eu tenho claridade, se eu tenho boa ventilação, a minha estrutura mobiliária é boa, as cadeiras são boas, não causam dor nas costas, tem uma ergonomia correta, né? As mesas de trabalho, os equipamentos, os computadores realmente são bons? Será que a minha internet é boa?
Será que realmente não fica só caindo o tempo todo? O computador que eu ofereço para os meus advogados são computadores muito antigos, que demoram muito, não tem agilidade certa. Será que isso realmente está acontecendo? Então, assim, são aspectos que precisam ser observados. Tá? Então, o bom ambiente de trabalho significa também do ponto de vista estrutura. Então, será que realmente eu estou oferecendo um bom equipamento, mobiliário, claridade, ventilação, né? Isso é um bom ambiente. Fora o aspecto emocional mesmo, né? Do ambiente ser saudável, ser tranquilo, sem pressões exageradas e, né, sem aquele clima de terrorismo e autoridade extrema, né, que isso faz com que as pessoas também não se sintam bem nesse ambiente. Mas o primeiro aspecto que a gente precisa de fato olhar é verificar se de fato eu estou entregando boas ferramentas de trabalho para essa pessoa poder trabalhar. Tá? Então, o bom ambiente de trabalho é tudo. Hoje, eles valorizam muito quando eles estão num lugar que, de fato, eles se sentem bem. Tá? A gente não está falando aí de ter um escritório com um projeto arquitetônico maravilhoso, não. A gente está falando de questões bem básicas e essa geração, ela tem isso muito certo, tá? Que ela gostaria de trabalhar num lugar assim. Outra questão também que é importantíssimo que o escritório observe existe uma rotina de trabalho bem definida e organizada, pré-estabelecida ou não? Rotinas de trabalho bem organizadas, isso tem que acontecer. Quando o advogado ele vai para o escritório e ele percebe que não tem essa boa rotina, ele fica totalmente perdido, ele se sobrecarrega e não quer trabalhar num lugar assim. Então, minimamente, nós como gestores, líderes de escritórios de advocacia, a gente precisa garantir para os nossos colaboradores, para o nosso escritório, rotinas bem organizadas. Então, se você não tem fluxos de trabalho bem definidos, procedimentos, você precisa criar um. Se você não consegue sozinho, conte com uma boa consultoria para te ajudar a fazer. Posso te garantir que isso é um investimento que tem um retorno excelente. Por quê? Porque você vai ter processos bem organizados no teu escritório, você vai garantir qualidade, eficiência, você vai manter o seu time engajado e de fato você diminui a rotatividade. Nós já tivemos vários escritórios que o grande problema naquele escritório, né, que as equipes reclamavam, era que não tinha rotinas bem estabelecidas, isso causava sobrecarga. Então, é importantíssimo você ter rotinas bem estabelecidas, que cada um saiba o seu papel e função também. É importante isso. Não dá para aquela pessoa saber, uma hora eu faço isso, outra hora eu faço outra coisa, não tenho bem certo o que eu tenho que fazer, eu só sei que eu peticiono, faço audiência, mas às vezes me mandam fazer outras coisas. Então, ter sim papéis e funções, tarefas bem definidas, isso também é um aspecto que mantém a equipe engajada e mantém a equipe com vontade de trabalhar naquele escritório. Tá? Então, isso é um outro ponto também bem importante. Metas claras e objetivas. O escritório precisa ter metas claras e objetivas. Às vezes a gente observa que nem o escritório tem essas metas e objetivos claros. Ele também não sabe onde ele quer chegar. Quando eu faço essa pergunta em muitos escritórios, o sócio fica me olhando e não sabe dizer. Então, ali já começa também essa questão da falta de engajamento da equipe. Uma equipe não vai se engajar se ela não sabe para onde ela está indo. Se ela só está executando um trabalho por executar. Então, esse é um aspecto muito importante que o escritório precisa ter em mente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa uma consultoria aqui, a gente já define o que você quer, que escritório você quer ter. Essa é a primeira pergunta que eu faço. E é a pergunta que eu faço para você. Que escritório você quer ter? Qual o escritório dos teus sonhos? É um escritório grande, com muitos colaboradores? É um escritório que não, com poucos colaboradores? Eu quero atuar só numa determinada área? Eu quero ser de pequeno porte, mas eu quero ter muita qualidade? Eu quero atender clientes assim, XYZ? Eu preciso definir isso. Eu preciso primeiro saber que escritório eu quero. E aí, depois que eu defino que escritório eu quero, eu vou definir essas metas, né, que eu preciso para alcançar esse escritório.
os objetivos que eu tenho em termos de faturamento, em termos de tudo como eu imagino, né? Qual é o faturamento que eu quero ter, como que eu quero trabalhar, que clientes que eu quero ter, o que eu quero atender. Então você precisa ter isso muito claro. Se você não tiver isso claro, você não vai motivar e não vai dirigir a sua equipe não vai saber para onde ir. Se ela não sabe para onde ir, ela sai daí onde ela está. Então esse é um ponto importante, metas muito claras, objetivos claros, e isso tem que ser transmitido para a equipe, compartilhado, medido mês a mês, mostrado se atingimos, se não atingimos, o que faltou, tá? E nisso também a gente sempre coloca que o escritório precisa fazer uma avaliação de desempenho da sua equipe, verificando se dentre essa avaliação de desempenho, se a equipe está caminhando rumo junto com os objetivos comuns do escritório. Então veja, você está se desenvolvendo, você está entregando aquilo que o escritório precisa que seja entregue. Então é importante também você, líder de escritório, olhar sobre esse aspecto e dar feedbacks constantes para a sua equipe. Olha, estamos no caminho certo. Não estamos no caminho certo. Dá trabalho, mas ser líder de escritório dá trabalho. Tudo aquilo que vale a pena dá trabalho. Então sempre atente-se a isso. Ou você realmente quer ser um líder de escritório e aí sim você vai fazer tudo isso porque precisa, né? Ou você se resume a ter só um escritório em que é só você e, enfim, você entrega a tua prestação de serviço para o teu cliente e ponto final. Mas a partir do momento que eu quero ter um escritório de advocacia, que eu quero ser líder de um escritório, eu tenho que entender que eu preciso sim ter esse trabalho de desenvolver a minha equipe, feedbacks constantes, definir metas, objetivos, não só a questão técnica. Eu posso ser um excelente técnico, mas eu não posso esquecer desses outros aspectos de gestão, para que sim eu possa ter uma equipe que eu lidere, que caminhe junto comigo e que eu possa inclusive sair desse operacional. Por quê? Porque a equipe está ali engajada fazendo tudo isso acontecer. Então, talvez você invista aí um bom tempo agora, nos próximos meses, para você poder fazer tudo isso acontecer, mas com certeza aí daqui 6, 7 meses você já vai estar vendo os frutos aí do teu trabalho. Também lembrar que, né, não é eu começando isso agora que eu já vou ter resultados imediatos, né? Não existem resultados imediatos. A gente tem um tempo para poder enxergar esses resultados. Então isso também é importantíssimo, que você faça avaliação de desempenho, tudo muito transparente, tá? Então assim, já divulgar de antemão que aspectos estão sendo avaliados, para que as pessoas se preparem e realmente saibam, poxa, isso está sendo avaliado, vou dar atenção para isso. E aí sim vocês vão fazer o alinhamento, né, de expectativas de vocês nessas avaliações e entender se vocês estão realmente conseguindo remar para o mesmo lado. Lembrem-se sempre, né, eu ter uma equipe é muito parecido com uma equipe de algum esporte, né? Assim, eu não tenho como, eu como um técnico de um time, eu tenho que fazer as reuniões ali, chamar o meu time, chamar aquele meu time ali para fora do campo rapidinho para dizer, gente, estamos indo bem, não estamos indo bem, é a mesma coisa. Faça um paralelo com isso que vocês vão começar já a enxergar a gestão do teu escritório, a liderança do teu escritório de uma outra maneira. E um outro aspecto muito importante também que eu quero trazer para vocês e que sempre causa também bastante polêmica é envolver todos no processo de decisão. É muito difícil, é muito raro o advogado conseguir fazer isso, o advogado líder do escritório, né? Envolver, mas como assim que eu vou envolver eles nos meus processos de decisão? O escritório é meu, sim, o escritório é seu, mas as pessoas estão ali para te ajudar justamente a levar o teu escritório para onde você quer, para alcançar os teus objetivos. E nada melhor do que você envolver a equipe naquele processo decisório para que todos se engajem. Então, vou dar um exemplo para vocês bem prático. Se eu preciso tomar uma decisão, olha, se eu colocar 2 telas para todo mundo trabalhar, vai ser muito mais produtivo. Então você já ouviu ali algumas pessoas falando, olha, precisava de uma segunda tela, vou ser mais produtivo com isso, tem que consultar o Proajude, tem que consultar o PJE, tem que colocar o sistema de gestão e tal. Então, poxa, precisa colocar 2 telas? Precisa.
E aí vocês fazem uma reunião e o escritório vai dizer, olha, para fazer esse investimento de colocar 2 telas para todo mundo, o escritório vai gastar X. Mas a gente também tem uma outra necessidade que também é prioridade, a gente tem mais essa despesa, enfim. Às vezes é a aquisição de uma automação ou de um outro software, enfim. E aí vocês vão envolver todos no processo decisório. Então veja, a gente vai precisar de X para colocar a segunda tela, X para aquele software lá que a gente precisa também adquirir. E agora a gente vai precisar tomar a decisão qual vai ser o primeiro, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Qual vocês entendem que seria o mais prioritário? Isso é envolver as pessoas. E aí as pessoas vão não tomar decisão, mas elas vão opinar, elas vão dizer, olha, nós entendemos que realmente é mais prioritário a segunda tela. Esse outro software a gente não enxerga dessa forma, e aí ouvir a opinião de todos. E aí sim o sócio vai tomar a sua decisão, mas ouvindo, envolvendo todos nessa decisão, ouvindo a opinião, entendendo, né? E aí, claro, e depois justificando, dizendo, olha, o escritório optou pela segunda tela, ainda que a maioria tenha votado pela aquisição do software, né? Então a gente precisa ter esse envolvimento. Que aí as pessoas vão dizer, entendi por que ele decidiu assim, ainda que contrário ao que eu tinha opinado. Então isso é transparência, isso é trocar ideias, né? Então deixa eu ver aqui, tem um comentário, concordo, se temos integrantes de um escritório que trabalham juntos, por que não envolvê-los na tomada de decisões? Temos que ver o escritório como um corpo só, exatamente, Majorinha, é isso aí. Então a gente precisa envolver, porque a partir do momento que eu envolvo, mas depois eu também preciso dar feedback, tá? Não adianta só perguntar e depois não falar mais nada, tomar a decisão, porque aí as pessoas não entenderam por que aquela decisão foi tomada, ainda que a maioria tivesse ido opinado pelo outro caminho, tá? Então é importante, assim, além de envolver, depois dar o feedback do porquê que foi tomada aquela decisão. Isso facilita com que as pessoas façam adesão maior ao que o escritório quer e procura. Tá? Então, assim, nós recomendamos fortemente isso. Hoje, se você envolver essa equipe mais jovem nessas decisões, com certeza eles vão se sentir parte realmente do escritório, eles vão se engajar cada vez mais e vão sim envidar os esforços, porque eles se sentem ouvidos, porque eles percebem que a opinião deles conta, e então eles vão sim trazer toda a força de trabalho para que o escritório alcance os objetivos que ele quer e precisa. Tá? Então, o envolvimento é importantíssimo. E aí um outro aspecto também que eu gostaria de trazer, que ele é também bem polêmico, que é a questão do, poxa, Elisa, mas os advogados que eu tenho contratado, né, eles não têm uma entrega muito boa. Né? O que eu percebo? Eu percebo que os advogados hoje, eles saem da faculdade com uma formação um pouco deficitária. Eles não conseguem muitas vezes entregar uma análise bem feita de um processo, tem dificuldades, até de redação, a gente escuta muito isso, né? Que realmente as nossas faculdades, infelizmente, elas não têm preparado tão bem assim os profissionais. Talvez até o currículo mesmo jurídico nosso está muito atrasado, enfim, uma série de questões, formação deficitária, assim, a gente tem aí diversos aspectos, né? Mas eu ouço muito isso. A equipe não entrega o que eu preciso. E aí, como é que eu faço? Como é que eu vou remunerar bem essa pessoa? Ela quer ser bem remunerada, mas ela não me entrega o que eu quero. Então aqui, gente, vem uma missão para o escritório, para o dono do escritório. Infelizmente, o escritório, ele vai ter que fazer um papel de eu preciso preparar, trabalhar, desenvolver esse profissional do jeito que eu preciso que ele seja. Eu preciso ter advogados, se é o meu caso, né? Eu tenho um modelo de negócios no meu escritório que eu entrego um trabalho muito artesanal. Eu preciso entregar um trabalho muito bem feito. Meus clientes são muito exigentes e eu também sou, e eu não quero entregar mais ou menos. Se eu não consigo profissionais que têm essa mesma entrega, ou nem vão ter mesmo, porque às vezes ele é júnior. Como é que você quer que um júnior seja perfeito e acabado? Às vezes a gente comete esse erro. A gente acha, né? A gente julga aquele júnior com a nossa capacidade de agora, nós sênior já, né? Muitos anos aí de estrada. Eu tenho que lembrar que ele é só um júnior. Será que eu lá, quando eu era júnior, eu também não era assim?
Então eu tenho que pensar o seguinte, ou eu tenho que ter condições de pagar um advogado sênior, muito bom, e também, de uma certa forma, desenvolvê-lo, porque cada advogado ele vai vir com a sua bagagem, com a sua referência, e é óbvio que ele não vai vir já jogando da forma que você quer que ele jogue, você vai ter que trabalhar ele também, mas com certeza menos do que um júnior. Agora, se eu só posso ter um júnior ou um pleno, eu vou ter que sim investir e desenvolver esse júnior e esse pleno. E aí é só fazendo realmente com avaliação de desempenho constante, a cada 6 meses no mínimo, feedbacks a cada 3 meses, para que eu mostre o caminho para aquele advogado, e aí sim vocês possam construir juntos uma carreira, né? uma forma dele desenvolver e te entregar o que você precisa. Então isso é um outro aspecto também. Eu tenho que considerar que eu não vou ter 100% jogadores no meu time maravilhosos. Eu sempre falo, qual é a chance de você ter ali todos os teus jogadores, todos Messi? Você não vai ter todos Messi. Então você tem que saber que você vai ter alguns Messi, você vai ter outros, né? Eu não entendo muito bem de futebol, mas me lembrei do Messi só, mas outros jogadores aí medianos, e eu vou ter aqueles que estão começando. Eu tenho que lembrar disso sempre, que eu não vou ter uma equipe de alta performance, todo mundo performando 100%, né? É muito difícil isso acontecer. Então eu tenho que lembrar que eu vou ter alguns sim, que vão ser muito bons, mas eles são desenvolvidos, né? E o resto também eu tenho que ir desenvolvendo. Eu tenho que lembrar que hoje, nas nossas faculdades, nos modelos educacionais que nós temos, se entrega só o eficiente, o eficaz não. Estava tendo essa conversa com um amigo aí, professor universitário, esses dias, né? Ele disse que hoje existe um modelo educacional que o eficiente, se você for eficiente já está bom, mas não, nós precisamos do eficaz muitas vezes. E outras gerações, assim como a minha, nós éramos cobrados para sermos eficazes. Não ser só eficiente não era suficiente. E hoje em dia já não é assim. Então, se eu quero pessoas eficazes, eu vou ter que desenvolver essas pessoas no meu escritório. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter plano de desenvolvimento profissional, bem estruturado, desenvolvido, com avaliação de desempenho, e sim, eu vou ter que investir nisso. E é um investimento excelente, uma vez que você quer ter mais pessoas na equipe, para daqui a um tempo você não precisar mais estar nesse operacional, né? E para que você possa, de fato, ficar só no estratégico e colher os frutos do teu trabalho. Então, é um investimento que se faz necessário. Precisa ser feito todo de uma vez? Não. Eu posso fazer isso aos poucos, mas eu tenho que saber qual é esse plano, como é que eu caminho nisso. A gente pode ajudar vocês, tá? Nesse aspecto, em desenvolver isso, desenvolver esse plano para que vocês alcancem esse objetivo de um dia estar só no estratégico e ter um operacional muito eficaz e não só eficiente. Vamos lá, Gladys Bel perguntou: como conscientizar os sócios do escritório a investir no desenvolvimento dos advogados júnior? Pois, na minha visão, eles têm a chance de moldar o perfil que necessitam, mas nem sempre são disponíveis. Um dos aspectos aqui que a gente sempre traz às vezes, o sócio mesmo do escritório, né, o sócio de capital que dá o titular ali, ele está muito envolvido com as questões do relacionamento com os clientes, com o comercial, com o financeiro, enfim, ele realmente está muito ocupado nesse aspecto. O que o sócio precisa fazer? Precisa ter um investimento num advogado, que vai ser um advogado gestor técnico, para ele fazer essa blindagem ali e treinar a equipe de baixo. Por quê? Porque o sócio titular, muitas vezes, ele não vai ter tempo mesmo, né? E ele está lá envolvido em outras questões. E a função dele ali, desse sócio titular, de fato, não é de professor, né? Ainda que até ele possa ser um professor universitário, e normalmente, às vezes, ele né? O sócio mesmo, muitas vezes, é um professor das faculdades, enfim, porque ele já tem um excelente nome, mas ele não pode realmente estar ali dedicado. Então, aí o investimento do escritório seria nesse advogado sênior já, com bastante experiência e bagagem, para fazer o treinamento dessa equipe que precisa de desenvolvimento, tá? Então isso realmente precisa. Mas não dá para fazer, não tem como. Bom, então realmente você vai ficar com uma equipe ali que não vai entregar o que precisa,
vai ter uma rotatividade, cada hora, né, vai ter um custo disso, e aí a gente tem que analisar, né, o custo dessa rotatividade toda. Já foi feito? Quanto você gasta com isso? E não só dinheiro, né? Muitas vezes a substituição da remuneração ali só, mas e aí? Investimento de tempo, de qualidade. A gente sabe que quando tem muita rotatividade na equipe, essa equipe acaba causando muitas vezes alguns prejuízos, queda na qualidade, o cliente fica insatisfeito porque ele vê que está o tempo todo alterando a equipe, aquele cliente sai. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? O custo de aquisição do cliente, da manutenção do cliente, esse custo já foi analisado por você, sócio? Então, assim, talvez se eu investir em colocar ali um advogado sênior, eu mantenho mais os meus clientes e vou conseguir ter mais clientes, porque todos vão estar satisfeitos, consigo realmente, não, eu vou lá e vou trazer mais cliente porque eu sei que eu consigo entregar esse resultado. Então, sempre prestar atenção nisso. São custos importantes para serem analisados. Custos muitas vezes não tão visíveis, né? Então a gente precisa estar atento nesse aspecto. Tá? Então não sei se consegui te responder. É uma pergunta bem complexa, sabe, Ladisbel? E outra, a gente tem que entender a realidade do escritório também, né? Mas em regra, o que eu sempre indico, né, quando o escritório não tem, que eu vejo, poxa, eu não tenho quem faça aí essa linha de frente junto com a equipe, eu sugiro a contratação aí de um advogado já mais experiente, né, que tenha também, aí tem que olhar esses outros aspectos, né, não adianta também ele só ser um advogado sênior, tá? Ele tem que ter soft skills importantes, habilidades comportamentais, habilidades de liderança, comunicação, empatia, né, uma série de coisas. Então a gente vai ver muito a questão da soft skill. Então, quando eu vou falar de liderança, eu tenho que sempre lembrar das soft skills, que são muitas vezes esquecidas, né, e que precisam de atenção. Eu posso desenvolver? Posso desenvolver, eu posso trabalhar, eu posso cada vez mais me aprimorar. Né? Empatia, comunicação, entender muito bem de pessoas, gostar de pessoas, porque eu preciso entender e gostar. E estar preparado para ser sempre uma pessoa muito resiliente, porque o líder ele tem que ser resiliente, o líder ele tem que estar preparado para tudo, para decepção, porque ele tem o ônus e o bônus como tudo, né? E um dos aspectos às vezes é a decepção mesmo, a decepção daquilo que você imaginou que poderia ser e deixou de ser, não foi como você imaginou. Tá? Então esse é um outro aspecto importante aí da liderança também que a gente tem que estar atento. Tá? Então esses são os aspectos que eu queria trazer para vocês refletirem a respeito do escritório. Será que a gente está atento a isso, né? Relembrando aí com todos um bom ambiente de trabalho, rotinas bem organizadas, estabelecidas, papéis e funções bem definidos, né? Metas claras e objetivas, para que todo mundo saiba para onde ir, né? E ter uma avaliação de desempenho constante, feedback constante, envolver todos no processo de decisão. Então são reflexões, aspectos aí que eu convido vocês a refletirem se isso está acontecendo no escritório de vocês. E estamos aí para próximas lives. Essa live fica gravada, depois se você quiser compartilhar com quem você conhece que precisa ouvir sobre isso, compartilhe. Vai estar no nosso YouTube também salvo, no Spotify e aqui no Instagram também, tá? Então é um prazer estar com vocês, muitíssimo obrigada, né? Vamos aí para a nossa próxima live, falar mais um pouco sobre liderança. Se você tiver algum tema que você queira que a gente fale aqui, é só nos mandar aqui no direct a sugestão de tema, que a gente vai estar aqui aberto para compartilhar com vocês aí as possíveis soluções, né, e reflexões sobre os temas que vocês quiserem. Um abraço para todos, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.